No vídeo de hoje, eu vou ajudar o seu eu do futuro a ter uma vida bem mais tranquila e de paz financeira. Isso mesmo, o seu eu do futuro. Igual aqueles filmes que a gente já viu na TV, em que se viaja numa máquina do tempo e a pessoa acaba se encontrando com o eu dela do futuro. Pois é, nós vamos fazer uma simulação aqui para você saber como é que você vai estar daqui 5, 10, 15 e até 40 anos. Mas antes disso, eu quero aproveitar para agradecer. Mas agradecer por quê? Porque hoje, dia 28 de junho de 2023, o canal atingiu 100 inscritos. Parece um número pequeno aqui para o YouTube. Parece um número pequeno para muita gente. Mas para mim é uma conquista. Porque 100 pessoas se inscreveram interessadas nesse assunto. Pessoas que estão interessadas em melhorar suas vidas, a ter uma nova perspectiva da sua vida financeira. E essas pessoas estão de parabéns, assim como todas aquelas que acessaram ou acessam o canal ainda e ainda não se inscreveram. Para essas eu vou pedir que se inscrevam, que compartilhem os conteúdos que eu posto aqui no canal para ajudar as pessoas na vida financeira delas. Então você que não se inscreveu, se inscreve aí, já aproveita e deixa o seu like também, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui semanalmente. E eu vou pedir que vocês também me ajudem, né, a divulgar o canal para que ele atinja mais pessoas e essas pessoas possam ser ajudadas com esses conteúdos. Mas como esse canal é um canal educativo e esse conteúdo é feito com todo carinho para você, ele contém informações importantes do começo ao fim. E talvez eu tenha para mim aqui que você, quando vê um pedaço do vídeo, não consegue aproveitar toda a informação para colocar em prática. De qualquer forma, você está de parabéns por estar absorvendo parte desse conteúdo. Mas quanto mais você olhar, quanto mais você ver o vídeo completo, as ideias e como você vai colocar em prática, o raciocínio de como melhorar as coisas, vai ser muito melhor para você. Então, assim, é só uma dica. Veja o vídeo o máximo que você puder, para que você aproveite, para que você consiga colocar em prática. E também para deixar a sua dúvida. Caso você não tenha entendido algum assunto aqui, eu te peço que você deixe no comentário que eu vou responder e vou tentar te ajudar a encontrar o caminho da paz financeira, a você terminar com seus problemas financeiros, se é que você está vendo o canal por conta disso. De qualquer forma, todo aquele que acessa o canal, seja esse ou qualquer outro canal de educação financeira, está de parabéns porque está buscando se melhorar. Então, sem mais delongas, vamos para a história agora da máquina do tempo, onde eu vou te levar numa viagem e vou simular como é que você vai estar daqui 5, 10, 15, quem sabe 40 anos com a sua vida financeira, de acordo com o que você pode estar fazendo. E a gente vai fazer algumas situações que poderiam te levar para uma situação muito boa e a outra, adivinha. Vamos ver no vídeo. Mas que viagem é essa, Jones, para trazer um conteúdo viajando no tempo? Pois é, você não percebe, talvez você não perceba, mas o tempo é implacável. E daqui a 5, 10, 15 anos, dependendo do que você fizer hoje, você vai ter um futuro diferente. Isso é óbvio, né? Mas será que você está pensando no que é melhor para o seu eu do futuro com o que você está fazendo hoje? E por outro lado, será que você já parou para pensar que vários objetivos financeiros ou que dependem de dinheiro ainda não foram alcançados e você gostaria muito que isso tivesse acontecido? Pois é, isso aconteceu porque talvez o seu eu do passado não tivesse pensado muito bem no seu eu de agora. Então a gente vai fazer esse exercício de viajar no tempo para melhorar o seu eu do futuro. E aí, assim, pelo menos, você vai ter a opção de escolher o que você quer fazer. E você vai ver várias possibilidades que eu vou colocar aqui, que você pode chegar se você fizer alguma coisa pelo seu eu do futuro, começando hoje. E como é que começou essa história? Essa história começou num papo com uma amiga minha, a Tati. A Tati e o Lindomar, eles têm um filho de 16 anos, o Vitor.
E eu perguntei para ela o que que ele faz com o dinheiro que ele recebe de mesada, porque ele ainda não trabalha, ele fica em casa. É um rapaz bem habilidoso, fala inglês, sabe tudo de informática, joga esses jogos modernos aí que eu não sei, joga muito bem. Enfim, ele tem várias outras habilidades que ela sempre me fala. E eu comentei com ela se ele já tinha algum tipo de reserva, se ele já fazia uma poupança, como é que ele fazia. O que ela me disse é que ele já faz um planejamento para comprar as coisas que ele quer, então ele vai guardando o dinheiro que ele ganha de mesada e ele compra as coisas dele, não fica devendo, não compra nada a prazo. E isso já é ótimo. Se você tem esse tipo de planejamento na sua vida, se você já cuida de juntar um dinheiro para alcançar os seus objetivos, você já está na frente, você já está fazendo muita coisa. Mas e se você guardar um dinheiro hoje para o seu eu do futuro? Se você aprender educação financeira para o seu eu do futuro? Se você aprender algumas coisas simples e rápidas para o seu eu do futuro, como é que ele vai receber isso que você está preparando para ele agora? É isso que nós vamos exercitar. E a gente vai fazer um exercício aqui falando que é o Vitor do futuro. O Vitor é que vai estar fazendo essa simulação. Nós vamos colocar aqui como se fosse o Vitor guardando o dinheiro dele para o futuro e fazendo os planos dele para o futuro em um dos cenários. O outro cenário vai ser um pouco diferente, vai ser um Vitor um pouco diferente, para ver como é que ele chega também daqui 5, 10, 15 e 40 anos. E isso serve para qualquer um de vocês. Serve para você que está com 20 anos, com 15 anos, com 30, 40, 50, 60, porque a nossa expectativa de vida é muito longa hoje. Então, se a gente pensar em cuidar da nossa vida financeira, talvez em 1 ou 2 anos a gente tenha resultados muito significativos e que vão fazer com que a gente tenha uma vida muito melhor. E você vai ter uma vida muito melhor se você cuidar desse aspecto. Então, não tem idade. É só um exemplo, porque o Vitor, como é um guri novo, ele ainda pode desfrutar muito disso, muito mais de mim, que tem mais de 50, e muito mais do que as outras pessoas, porque cronologicamente ele tem mais tempo pela frente, ou seja, o tempo está a favor dele. Então, todas aquelas pessoas que ainda são bem jovens, o que elas têm de vantagem sobre as outras? Que o tempo ainda joga muito a favor delas, para que elas aproveitem o máximo dos recursos financeiros e das ferramentas financeiras que podem multiplicar o seu capital, o seu rendimento, seus recursos. Então vamos lá, eu vou começar essa simulação agora, olhando para o eu de agora e o que ele vai começar a fazer e como é que ele chega no futuro. Vamos lá, eu vou mostrar isso numa planilha de Excel para a gente ver a evolução em números. Então vamos lá. Essa é a bagagem para a primeira viagem para o futuro, para encontrar o eu do futuro do Vitor, como a gente falou. Então, nessa parte amarela da planilha aqui, o que eu coloquei? Eu coloquei mais ou menos aquilo que eu imagino que o Vitor que ele pudesse economizar durante o primeiro ano dele, que ele resolveu começar a colocar o dinheiro dele na poupança simplesmente. Então, aqui ele colocou R$ 90 todos os meses, numa poupança normal, ele escolheu uma poupança, e aí vamos lá. Na primeira coluna aqui é o capital, então o que ele tem. O primeiro depósito dele é de R$ 90. Ele colocou num banco que está rendendo para ele uma taxa de 0,8% ao mês. Deu de rendimento para ele 72 centavos. E o resultado, claro, 90 com 72. E ele daí, no final do mês, fez um aporte. Importante, pessoal, que quem nunca fez poupança, a poupança, para ela render, talvez seja uma informação bem comum para alguns, mas seja desconhecida para outros. A poupança, para que ela tenha o rendimento, ela precisa de 30 dias para devolver aquilo que ela promete. Então você precisa depositar novamente no mesmo dia do aniversário, porque se você colocar no dia seguinte ou no dia anterior, é como se você abrisse uma nova poupança com um novo vencimento, para que ela some com aquele valor e vá dar o rendimento de novo. Se você colocar no mesmo dia, você está sempre aumentando a mesma poupança para ter um rendimento mais uniforme.
e tendo um rendimento de 30 dias sempre. Percebam aqui que no período de um ano, a uma taxa de 0,8, ele juntou R$ 1.137 com esses R$ 90 em 12 meses. E é o capital que ele colocou, o máximo que ele colocou lá, foi quanto? Ele depositou R$ 1.080. Então, a poupança devolveu para ele em torno de R$ 87 de juros. Ou seja, ele não fez nada, o Vitor simplesmente pegou aquele dinheiro, guardou na poupança e a devolveu R$ 87. Para algumas pessoas vai parecer pouco. De fato, não é muito dinheiro. Mas a gente não pode olhar para a poupança e nem para nenhum tipo de investimento por um período muito curto, porque não é assim que as coisas funcionam para que a gente tenha um resultado significativo. Mas vejam bem qual é o benefício. Ele, com nenhum conhecimento, eu coloquei aqui uma coluna de pré-requisitos, com zero conhecimento em investimentos, começando a estudar educação financeira aos poucos, ele apenas abriu a poupança e poupou parte da mesada dele. Ou seja, ele não fez esforço nenhum para que ele pudesse ganhar R$ 87. Ele nem mesmo olhou se tinha um banco fazendo uma proposta melhor. E a gente sabe que hoje existem os bancos digitais e eles devolvem aí pelo menos 1% na poupança se você não mexer na poupança durante 30 dias. Em alguns casos, oferece até um pouco mais em outros tipos de investimento, que não vem ao caso eu colocar aqui agora. Por quê? Porque a ideia é a gente fazer uma simulação bem simples a nível de poupança para quem está iniciando e para ver o poder que tem o tempo, essa máquina do tempo, para te dar uma condição de paz financeira para o teu eu do futuro. Essa é a ideia do vídeo de hoje. Então vamos lá. No segundo ano, o Vitor acabou se aprofundando com o estudo aqui em educação financeira. E ele teve um conhecimento básico para escolher os melhores rendimentos em bancos diferentes. E ele também fez o quê? Um aumento do aporte. Ele começou a fazer alguma coisa extra, prestar um serviço de ensinar em inglês, ele começou a fazer alguma coisa para ensinar como é que ele joga, enfim, tem várias possibilidades de se ganhar dinheiro, e o Vitor conseguiu melhorar o que ele estava depositando lá. E daí no segundo ano, ele depositou R$ 120 por mês. E ele também melhorou a taxa de juro dele, aqui na coluna D, ele conseguiu um banco que pagasse 1% para ele. E olha só, no final de 2 anos, o Vitor conseguiu economizar R$ 2.785. Por quê? Porque ele fez alguma coisa, ele fez um pequeno esforço e ele conseguiu melhorar o investimento dele. Olha só, vamos ver quanto é que ele depositou aqui. Ele depositou no total, nesses 2 anos, R$ 2.600 e teve de retorno R$ 2.785, ou seja, ele já teve R$ 185 de aumento. E ele foi progredindo e aumentou o aporte, porque ele acabou tendo salário, ele conseguiu um emprego e aí ele começou a botar um dinheiro na poupança. Ele está entrando no 3º ano e ele melhorou o aporte dele bastante. Aqui ele está colocando R$ 200 na poupança e ele conseguiu olhar para um investimento de renda fixa que pague 1,5% ao mês para ele. Olha só, ele aumentou em 50% a taxa aqui. E no final do 3º ano, depois de ter depositado R$ 5.000, ele já tem R$ 5.900. Parece pouco, mil reais de juros praticamente. Mas olha só, em 3 anos ele já desenvolveu um hábito de poupar, o hábito de conhecer sobre educação financeira. Ele já começou a trabalhar e o principal, ele está vivendo abaixo da renda dele. Ele aprendeu que para ele conseguir poupar, ele tem que fazer com que o dinheiro dele chegue para o final do mês, ou seja, que ele viva abaixo da renda. E essa é uma das coisas muito importantes que a gente deve aprender se a gente quer melhorar a nossa vida financeira. É sempre, de uma forma ou de outra, e aqui no canal eu ensino como fazer isso em vários vídeos, é viver abaixo da sua renda.
O que acontece na maioria das vezes quando você começa a trabalhar e não tinha dinheiro? Você começa a fazer prestação. Esse é um exemplo simples, mas existem outros e que levam a fazer com que a gente viva acima da renda, que é gastar mais do que ganha, ou seja, todos os meses você está gastando muito mais do que ganha. E durante o tempo, as dívidas vão se acumulando. Esse débito vai se acumulando, porque você vai usando cartão de crédito, você vai usando, de repente, um cheque especial, você faz um financiamento para comprar alguma coisa. E eu vou mostrar no outro cenário depois, para o próximo eu do futuro, a diferença entre você poupar e não poupar. A diferença em você viver acima da renda. Um exemplo simples, para não nos prolongarmos muito aqui, e você entender essa mecânica e o que isso é capaz, o tempo é capaz de fazer por você quando você consegue fazer alguma coisa também para facilitar a vida do tempo a seu favor. No quarto ano, o Vitor já estava bem acostumado, já estava com um hábito de poupar e ele estava com sede de novas informações. Ele queria que o dinheiro dele crescesse ainda mais. E ele foi buscar sobre conhecimento no mercado de ações. E para a gente fazer só um exemplo simples aqui, o Vitor fez uma carteira. Ele fez uma carteira montando, botando um pouco em renda fixa, uma parte em renda variável, e ele conseguiu aqui, eu fiz um exemplo só para simplificar, ele conseguiu uma rentabilidade de 2% ao mês, entre o dinheiro que ele colocou em renda fixa e o que ele colocou em ações, por exemplo. Existem outros investimentos. E ele começou a trabalhar, teve um aumento de salário e ele colocou R$ 500 a cada mês durante o quarto ano. Olha o salto que deu na conta do Vitor aqui. Ele já tinha economizado R$ 14.040 no quarto ano, com os aportes de apenas R$ 9.000, ou seja, ele já tem aqui no quarto ano 50%, aproximadamente 50% de rendimento sobre o que ele depositou. Se a gente falar de realidade, quando a pessoa começa a conhecer educação financeira e buscar por informação, ela tem condições de melhorar isso. Eu estou fazendo aqui num cenário moderado, para aquilo que é muito possível de fazer. E no quarto ano é provável que você tenha desenvolvido muito mais conhecimento e também habilidades para que você tenha um rendimento ainda maior e também com risco muito baixo, ou seja, você protege o seu dinheiro e também faz ele crescer, trabalhar para você. E você vai ver que daqui a pouco esse dinheiro vai se multiplicar muito, como eu vou mostrar aqui na sequência. Então tá, o Vitor aqui, usando o Vitor como exemplo, né? Ele, no ano seguinte, no quinto ano, ele conheceu um pouco mais sobre o mercado de ações, ele manteve o aporte, se manteve vivendo abaixo da renda e continuou atualizando os estudos sobre educação financeira. Por que eu coloquei um cenário aqui do quarto ano, do quinto ano igual ao do quarto? Porque às vezes a gente não evolui, tem anos que a gente não faz muita coisa. Então aqui eu quis simular um ano igual ao outro, que não teve muito crescimento em conhecimento, mas ele continuou conseguindo fazer os aportes, né? Foi aqui disciplinado e conseguiu fazer os aportes para crescer. E aí, no final do quinto ano, ele já tinha R$ 24.600, fazendo um aporte de quanto que eu vou ter que somar, não fiz isso no automatismo. Vamos ver aqui. Ele tinha depositado R$ 17.000 e tinha 24, ou seja, pelo menos 7.600 aqui que o juro trabalhou para ele. E no sexto ano? No sexto ano, o Vitor resolveu buscar conhecimento sobre criptoativos, fez um aumento no aporte e continuou vivendo abaixo da renda. Mas o mercado não ajudou muito e continuou com os 2% aqui, e ele teve aí um aumento do capital dele para R$ 39.000 no sexto ano. Eu vou fazer uma simulação aqui, se ele tivesse num mercado muito favorável e ele tivesse conseguido um rendimento de 3% ao mês aqui no sexto ano, de 39, para quanto é que ele pularia? Olha só, a gente está falando aqui, e eu coloquei um exemplo, o mercado de criptomoedas, porque ele é um mercado muito volátil e que oferece muita oportunidade, mas também muito risco. Mas como nessa simulação, o eu do futuro, do Vitor, ele estudou esse tipo de ativo, ele olhou para os riscos,
E ele fez uma carteira, ele colocou esse tipo de ativo na carteira dele e fez com que a carteira dele não explodisse como alguns criptoativos explodem, mas a composição contribuiu em 1% na carteira dele. Essa é a simulação aqui que eu estou colocando, hipotética, para ver as possibilidades. Que a gente tem como diversificar uma carteira de investimentos depois que a gente aprende. Primeiro se organiza, depois começa a fazer uma poupança, depois aprende a investir, e a cada ano, vou colocar assim, você vai melhorando o seu conhecimento e melhorando também o resultado daquilo que você guarda. E foi isso que o Vitor fez aqui para o eu do futuro dele, no nosso caso hipotético, que é claro que é uma brincadeira, mas que pode ser muito possível. Então, continuando aqui, ele conseguiu melhorar de 39 para 43, ou seja, simplesmente mexendo na taxa de juros, porque ele botou na carteira algo que valorizou mais, ele conseguiu melhorar em 4 mil reais. Como isso é hipotético, a gente sabe também que poderia ter reduzido. Mas como ele fez uma pulverização nos ativos, ele também não ia sofrer muito se esse ativo muito volátil, que é o criptoativo, tivesse diminuído muito na carteira dele. Então vamos manter aqui esse 0,3 aqui, como se ele tivesse conseguido um aporte melhor. E no ano seguinte, no ano sétimo, ele se atualizou, aumentou o aporte e viveu abaixo da renda. E só se atualizou, porque no sétimo ano o Vitor já tinha bastante conhecimento e para ele era o suficiente para continuar depositando aquele dinheiro e montando a carteira de investimentos dele. Ele seguiu religiosamente isso. E o que aconteceu já no sétimo ano com o nosso Vitor do futuro? Se a gente olhar aqui, será que o Vitor do futuro, que há 7 anos atrás começou a poupar, começou a viver abaixo da renda, começou a estudar sobre educação financeira, começou a estudar sobre investimentos. Você acha que o Vitor do futuro só fez isso? É óbvio que não. O Vitor do futuro pegou a outra parte do salário dele e provavelmente ele tenha feito reserva de emergência, uma reserva financeira. Ele comprou tudo o que ele quis, guardando o dinheiro primeiro, antes de gastar, e foi lá e pagou à vista. E isso permitiu que ele continuasse com essa poupança que eu estou mostrando aqui. Não foi só isso que ele fez. Não foi só poupança. Ele conseguiu abrir o horizonte da visão financeira dele para as outras coisas da vida dele. Ele adquiriu outras coisas, ele adquiriu conhecimento, ele fez treinamento e está tudo pago. O que a gente está falando aqui é só o reflexo da poupança que ele fez, do início da vida financeira que ele fez, daquilo que ele pensou para o Vitor do futuro dele. E é isso que acontece quando a gente estuda educação financeira. E não é muito, a gente estuda um pouquinho, 1 hora por dia, talvez menos. Ou a gente cuida do nosso dinheiro olhando para o que você gasta, que tipo de dívida você está fazendo ou não está fazendo. E você tem um reflexo na sua vida como um todo. Você cria mais segurança, você protege o seu dinheiro e você tem uma vida muito mais tranquila. Você tem paz financeira quando você começa a olhar para esse viés de tudo que o seu cuidado com esse recurso tão valioso que é o dinheiro pode fazer por você. E é isso que a gente está mostrando aqui. Então, continuando aqui, ó, o Vitor fez várias coisas e aí ele guardou dinheiro, ele viveu abaixo da renda, ele continuou se atualizando. Ele está sempre aqui, ó, eu estou colocando aqui na coluna H, que ele está com conhecimento atualizado. E percebam que ele está aumentando o aporte. Por quê? Porque provavelmente ele está aumentando a renda de alguma forma. Ele está achando meios de melhorar a renda dele ou de economizar mais para botar mais nos investimentos dele. E ele está pouco se lixando se o rendimento aqui está mantido em 2% ao mês. Por quê? Porque 2% ao mês, no longo prazo, é um número astronômico que dá muito resultado. E aí, para a gente fechar aqui os 10 anos do Eu do Futuro do Vitor, ele conseguiu guardar 178 mil reais no final de 2 anos com essa estratégia que ele fez. Vejam bem, ele guardou só 65 mil reais em 10 anos. Ele ganhou mais de 100 mil reais em 10 anos. E vejam bem, o Vitor, depois de 10 anos,
está com 26 anos. Ele trabalhou durante 10 anos muito bem com a cabeça e com a vida financeira dele. Ele adquiriu conhecimento, que é o que ele tem de mais valioso e que mantém ele poupando e com esse capital. Mas ele adquiriu computador novo, ele adquiriu videogame novo, ele fez treinamento, ele deu presente para a namorada, ele deu presente para o pai e para a mãe, para a Tati, para o Lindomar. E olha só, ele tem 178 mil reais. E agora apareceu uma oportunidade de negócio para ele ser empreendedor. E ele pode investir parte desse dinheiro num negócio para ele. E ele não vai gastar tudo. Ele vai olhar para as melhores condições, para as melhores possibilidades. E também surgiu uma possibilidade dele comprar um apartamento. E ele olhou e decidiu que ele não vai comprar esse apartamento. Por quê? Porque o apartamento que ele ia comprar custa 300 mil reais. Ele teria que gastar todo esse dinheiro e ele ia acabar ficando devendo o resto para o banco. E se ele não conseguisse pagar, é óbvio que ele conseguiria, mas ele ia zerar isso. O que ele decidiu? Ele decidiu, é só uma hipótese desse Vitor do futuro, que ele vai continuar morando com os pais, ou ele vai alugar um apartamento barato, e quando ele tiver dinheiro, ele quer comprar um apartamento de luxo, que vale 500 mil reais, 1 milhão de reais. E esse dinheiro ele vai pegar só uma parte e vai empreender. Ele vai melhorar muito a renda dele. E isso vai fazer com que ele, daqui 10 anos, aos 36, esteja, por que não, milionário. Então, isso é só uma das possibilidades que pode acontecer quando a gente resolve poupar. A reação é em cadeia. É o conhecimento que é o maior bem que a gente adquire quando a gente começa a olhar para isso. O dinheiro pelo dinheiro não vai adiantar nada, é óbvio. Mas se a gente aproveitar tudo isso que pode trazer, quando você tem uma cabeça aberta para buscar conhecimento, começar a poupar e ver as possibilidades, é isso que pode acontecer. E é isso que vai acontecer com você, com o Vitor, se você fizer isso. Eu coloquei aqui um cenário moderado, você pode ir muito além. Mas vamos supor que você não consiga esse valor aqui que eu coloquei nesse cenário, que seja menos. Ora, mesmo assim, você já conseguiu muito. E você vai chegar mais porque você está aprendendo. E para quem tem 30 anos, 40, 50, 60 anos, vale do mesmo jeito. E talvez você que tenha mais tempo, mais experiência, possa fazer aportes maiores no início e ter um resultado muito diferente, muito melhor do que esse, olhando para as possibilidades, aprendendo um pouco mais. Porque se você tiver humildade para aprender e pensar que não sabe tudo, obviamente você vai colher os frutos desse conhecimento, desse aprendizado que você se propõe a ter. E isso ninguém vai te tirar. E você vai poder deixar isso como legado para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai poder ajudar as pessoas também com isso. Não só com dinheiro, mas principalmente com conhecimento. Você vai dar um exemplo. Vai dar exemplo para as pessoas que não estão conseguindo resolver os seus problemas com dinheiro. Se você buscar um pouco de informação, de conhecimento sobre educação financeira. Eu quero mostrar para você também o Vitor que não fez isso. Eu vou mostrar agora um outro cenáriozinho onde o Vitor não fez isso que eu mostrei aqui. Ele fez outra coisa. Ele fez durante 10 anos algo muito diferente. E o que aconteceu com esse outro Vitor do futuro, né? Porque ele não fez esse mesmo caminho que eu apresentei agora. E aí você pode escolher qual é o caminho que você vai tomar daqui para frente para o seu eu do futuro, seja daqui 5, 10, 20 ou mais anos. E considerando para você que mais 10 anos, a curva de rendimentos pode ser exponencial se você usar essa mesma estratégia. Eu não vou prolongar aqui a planilha para mais tempo, mas é exponencial. Você não vai daqui 10 anos ter, em vez de 170, como eu simulei aqui, fazendo os mesmos aportes. Daqui 10 anos, com esse mesmo rendimento, esses 170 se transformam em quase 1 milhão ou mais, porque você vai acabar usando outras estratégias
se você tiver mais conhecimento, se você buscar manter essa disciplina, porque é mágico. Os juros compostos são mágicos a seu favor e também contra você, se você, por exemplo, pegar dinheiro emprestado. Se você não usar esse dinheiro, por exemplo, durante todo esse tempo, você vai desenvolver outras habilidades. É claro que você vai poder usufruir desse dinheiro também, mas a gente está fazendo aqui um cenário para que você se prepare para um futuro. Quem sabe para daqui 10 anos você não precisar mais trabalhar tanto, para daqui 20 anos você ter sua independência financeira, para que daqui 10 anos você parar de trabalhar durante 2 meses e fazer um treinamento para você se colocar melhor no mercado e você tem dinheiro para estudar 2 meses e não gastar o seu dinheiro. E não gastar fazendo dívidas ou um financiamento para ficar parado estudando. Ou se você não está gostando do emprego, você poder parar e refletir sobre o que você quer fazer daqui para frente, depois que você tiver esse dinheiro guardado. Enfim, as possibilidades são muitas. Vamos ver o outro cenário, então, do Vitor do futuro, que não fez isso. Então, eu fiz aqui uma simulação para o Vitor do futuro que escolheu, eu brinquei aqui com o que o Robert Kiyosaki, né, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele chama de corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? É quando a gente sai de casa, começa a trabalhar e aí a gente resolve alugar um apartamento e comprar um carro. Aí o Vitor fez isso aqui. No ano 1, que eu chamei de ano 1, não sei se vocês estão enxergando aqui, eu aumentei um pouco aqui a planilha para que vocês pudessem ver. Então, olha que eu chamei de corrida dos ratos. E o Vitor do futuro, esse Vitor do futuro, não guardou dinheiro, ele não tinha dinheiro guardado. Ele queimou toda a mesada e quando ele começou a trabalhar e saiu de casa, ele alugou um apartamento e ele decidiu que ele queria comprar uma moto para ele. Ele foi lá e fez um financiamento de R$ 5.000. E nessa tabela aqui é a tabela Price, é o sistema francês. Quando a gente compra alguma coisa, ele calcula aqui a nossa prestação e vai amortizando o que a gente paga. Então, olha só, no primeiro ano, o Vitor pegou 5.000 emprestado, aí ele comprou a moto dele, tá, e começou a trabalhar e não tinha educação financeira e estava vivendo acima da renda, estava fazendo prestação aqui. Mas tudo bem, estava feliz. Isso é o que importa, né? Porque assim, o caminho que a gente escolhe é a gente que escolhe, está tudo certo. Aqui a gente só está mostrando possibilidades para aquilo que a gente escolhe, tá? Não tem certo nem errado, só tem consequências aqui se a gente escolher um caminho ou escolher outro. E aqui nesse Vitor do futuro, esse Vitor do futuro escolheu fazer um financiamento. E aí, no final de um ano, ele terminou de pagar o financiamento, ele pagou uma prestação pesadinha aqui de R$ 487, que deu 5.800 de total, ou seja, ele pagou 849 de prestação. No segundo ano, o Vitor continuava sem educação financeira, mas foi promovido, aumentou o salário. E aí ele quis trocar de moto, ele comprou uma moto mais moderna. A outra que ele comprou era uma moto usada, ele resolveu comprar uma moto nova. Aí ele pegou R$ 10.000 de emprestado. A taxa que a gente colocou aqui é a mesma, que é de 2,5%. Eu estou colocando aqui um juro médio, mas existem juros de até 4%, que levam muito esse tipo de dívida quando a gente faz um financiamento. E é claro que também as pessoas esticam muito mais do que 12 meses, como eu coloquei aqui. Mas eu só estou simulando para ver o que o Vitor fez. Ele fez o financiamento que ele podia pagar, pagou em um ano. Daí ele foi lá e pegou outro. Ele pelo menos estava segurando, fazendo um financiamento por ano aqui. Mas continuava sem educação financeira. E aí no segundo ano ele cabia no bolso dele uma prestação de R$ 900 e ele pagou de juros 1.698, terminou de pagar. Ufa, deu uma respirada, mas ele é um cara estudioso, continuava estudando muito, mas não estudava educação financeira. Mas dentro da empresa que ele trabalhava e na profissão dele, ele conseguiu mais uma promoção profissional. E daí continuou vivendo acima da renda. Isso que eu estou mostrando para vocês, de melhorar a condição profissional, melhorar o salário, de melhorar o salário e depois gastar tudo de novo, é a chamada corrida dos ratos. Você ganha mais, depois você vai lá e ganha e gasta mais. Quanto mais ganha, mais gasta, não guarda nada. Isso é a chamada corrida dos ratos que o Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? É muito interessante, se você não leu, leia o livro que traz ensinamentos muito bons sobre educação financeira. Então vamos continuar aqui para o terceiro ano do Vitor.
O terceiro ano do Vitor, ele pegou 15 mil emprestado, porque ele, de novo, teve ascensão profissional e já quis comprar uma moto daquelas grandona, aquelas Power. E aí o Vitor fez 15 mil aqui, deu a moto dele anterior de entrada, financiou mais 15 mil e estava pagando R$ 1.400 de prestação. Mas tudo bem, ele conseguia pagar isso aqui. E como é que é o resto da vida do Vitor? Como é que é o resto da vida profissional dele? O resto da vida profissional desse Vitor que escolheu não fazer poupança, provavelmente tinha mais prestações pagando. Isso aqui era só o financiamento dele. Mas ele estava usando cheque especial, ele devia estar com o cartão de crédito no limite, se não estava estourado, estava pagando uma prestação baixa do cartão de crédito. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, que esse Vitor não faria isso. Mas eu estou só simulando aqui para qualquer pessoa que faz isso, como eu já fiz. Como eu já fiz esse tipo de coisa, de pegar empréstimo, de pegar um empréstimo para pagar outro, de comprar carro financiado, de ficar devendo. E todo ano ser uma bola de neve, porque eu sempre estava vivendo acima da minha renda, tendo dívidas. Enquanto eu não aprendi, enquanto eu não decidi que eu queria paz financeira na minha vida, eu não saí da corrida dos ratos. Foi quando eu saí que mudou para mim, que eu comecei a olhar para o meu eu do futuro. Como é que ia ser o Adilson do futuro? E eu tinha esse cenário aqui e tinha o cenário anterior do outro Vitor, aquele Vitor que economiza, aquele Vitor que resolveu economizar e aprender sobre educação financeira. Então, voltando aqui no ano 3, ele fez um financiamento de 15 mil reais e pagou 2.500 de juros. Eu não vou me prolongar muito aqui, eu vou resumir. Esse Vitor do futuro aqui, ele continuou fazendo isso durante 10 anos. E ele provavelmente, se não acordasse, se não acontecesse nada de mais grave com a vida financeira dele, ele pudesse pagar, sempre pagar, iria viver na corrida dos ratos até o 10º ano, que foi como ele fez aqui. Ó. Eu não mudei o cenário. Ele continuou fazendo a mesma coisa. E aqui no ano 9 e 10, ele já estava ganhando muito bem, mas ele continuava devendo, fazendo empréstimo. Aqui ele faz um empréstimo alto, aqui ele fez outro empréstimo alto. Por quê? Porque de repente ele só trocou de carro, comprou um carro novo, aí deu 60 mil lá, deu o carro dele, deu mais 60 mil, financiou 60 mil, ele queria pagar só em um ano. Eu fiz aqui uma simulação de todos esses 10 anos. O que ele fez? Ele pagou juro em 10 anos aqui, só desse financiamento aqui, fora o que ele pudesse ter feito dos outros. E quanto é que ele gastou? Eu fiz aqui uma formulazinha, e ele pagou em 10 anos 62.800 só de juros para esses financiamentos que ele fez aqui. E isso eu fiz, pessoal, para mostrar para vocês, o quanto a gente paga de juros. Se você fez só isso aqui de juro, só isso aqui de financiamento, você pagou 62 mil. É muita grana. Agora peguem esse valor aqui, das primeiras prestações, até a última prestação, que foi de aproximadamente 6 mil reais, e pensa em poupança. Quando a gente joga isso para o outro lado de como é que seria se a gente tivesse educação financeira, o cenário muda totalmente. E a gente está falando aqui do mesmo salário. E aí eu pergunto para você, qual é o eu do futuro que você quer? É o eu do futuro que tem uma bagagem com conhecimento, como esse Vitor do futuro que eu brinquei aqui, ou com esse outro que não fez nenhum tipo de ação que pudesse melhorar a vida financeira dele. Ele simplesmente comprou e gastou e viveu a corrida dos ratos. Eu tenho certeza que essa simulação ela é muito simples e que a vida financeira sua, minha, do Vitor, é bastante complexa. Mas se a gente fizer essa simulação, a gente vai perceber possibilidades. E é isso que acontece com as pessoas que estão endividadas e com aquelas que têm dinheiro e, às vezes, estão no mesmo ambiente profissional, que recebem o mesmo salário, têm as mesmas condições, mas que os hábitos e os comportamentos financeiros são muito diferentes e levam elas para lugares diferentes,
para condições de vida muito diferentes. Umas endividadas, vivendo às vezes um inferno financeiro, e outras vivendo a paz financeira, porque viveram o caminho da paz financeira. Aprenderam de uma forma simples, gradual, tranquila, a cuidar do seu dinheiro. E outras viveram muito aqui e agora, achando que um inocente investimento, financiamento não ia prejudicar, e entrou na corrida dos ratos. E a gente sabe também que podem existir cenários muito piores. Pessoal, então hoje vocês podem escolher como é que vocês querem encontrar o eu do futuro de vocês, simplesmente fazendo isso. E se você decidiu por educação financeira, aqui no canal tem muito material para você aprender a como fazer com que o seu eu do futuro seja muito feliz e recompensado com o que você vai fazer a partir de agora. Não caia na cilada de não cuidar do seu dinheiro. Olha todas as perspectivas que você tem pela frente, indiferente da sua idade, e veja como você pode ser muito mais feliz e ter muito mais paz na sua vida financeira. Então, eu desejo que você consiga ter compreendido isso. Se não compreendeu, assista de novo o vídeo. Deixa nos comentários aí o que você achou. Deixa nos comentários como é que você vai ver o seu eu do futuro e me diz o que você quer de melhor para ele. Eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.